computação. Então, essa aula de hoje, eu preparei a turma lá do Classroom. Como vocês viram lá, eu coloquei o que lá para vocês? O plano de ensino. Eu coloquei para vocês um cronograma que ele está ok até a semana 5. Por que até a semana 5? Porque eu estou produzindo material que eu vou trabalhar com vocês ainda. Então, para ser sincero com vocês, eu estou produzindo material, eu vou utilizar o livro principal um reflexo aqui, o livro, não sei se está dando para vocês verem, o livro principal é esse aqui, ó, da referência, algoritmo numérico do Campos Filho, do Frederico, né, Campos Filho. Então, esse livro aqui, ele tem uma abordagem computacional. Eu não sou muito, o pessoal da ciência da computação que me perdoe, eu vou fazer mais abordagem matemática, porque tem implementação que você pode utilizar em Fortran, em MATLAB, né, para quem sabe programar, ou é parecido, né, ou Scilab, tem como vocês programarem o que a gente vai fazer matematicamente falando. Lógico que tem como a gente resolver matematicamente, por mais que as contas vão ficar um pouco grandes, vocês vão perceber isso aqui no decorrer do curso, cálculo numérico. Então, pelo nome, né, vocês percebem que é uma disciplina que a gente vai fazer bastante conta. Não vamos ter bastantes teoremas, igual é o curso de cálculo, de equação diferencial. O curso de cálculo numérico é mais conta mesmo, a gente vai fazer aproximação. E quando você faz a aproximação, vem a figura do erro inerente, né, o processo de aproximação, e a gente vai ver, até para resolver sistemas lineares, ajuste de curva, interpolação, análise, a integração numérica, e até mesmo resolução de equação diferencial, seja ordinária ou parcial, a gente tem métodos para poder resolver ela, não analiticamente, mas sim numericamente. Então, é um curso que tem bastante. Célio chegou. Bom dia, Célio. Deu certo agora, né? Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Eu estava aqui fazendo a introdução aqui do curso aqui para os meninos. Então, essa aula... Então, Cleverson, eu tenho o MATLAB no meu computador, então algumas implementações eu vou tentar fazer para vocês, né? Não sei se eu vou estudar para poder fazer. A parte matemática tá tranquila para mim, entendeu? Para poder passar para vocês. Já a implementação, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode fazer junto essa parte. Tanto é que no material que eu mandei para vocês, não sei se vocês perceberam, eu mandei as notas de aulas parciais, né? Por que parcial? Porque eu estou fazendo modificação nesse material ainda. Então, pode ser que nessas modificações a gente inclua alguma implementação de alguma linguagem de programação. Mas, como falando para vocês aqui, não é o forte do curso que eu vou fazer com vocês. Eu vou ensinar para vocês a parte de matemática. A parte de matemática, essa eu vou ensinar para vocês. E aí, o que acontece? O computador, ele vai executar o que você coloca nele. Então, se você sabe a matemática e você sabe a linguagem, então eu acredito que é bem tranquilo para você fazer o programa de computador. Por quê? O que falta para mim, por exemplo, é saber a linguagem. Ou seja, como coloca os conectivos de maneira que o computador entenda e realiza aquele programa. Essa parte, na minha formação, eu não tenho. A parte de programação. Mas a parte matemática eu posso ensinar, eu vou ensinar para vocês, e aí vai da curiosidade de cada um. Se quiser, vamos resolver um sistema linear. Logicamente que alguns programas têm até esses pacotes já prontos para resolver o sistema linear, né? Você, com um simples comando você resolve. Mas eu não quero usar o que o MATLAB tem. Eu quero programar como é que resolve um sistema linear. Se você sabe a linguagem, e você sabe como que eu passo, por exemplo, de eliminação de Gauss, com pivotação ou sem pivotação, se você sabe como que é o polinômio de Lagrange para interpolar, que eu vou ensinar para vocês, então, para poder implementar essa parte na máquina, vai ser mais tranquilo, porque vocês vão estar sabendo a linguagem matemática. Ou seja, a parte matemática eu vou ensinar para vocês, o que vocês precisam saber, na verdade, talvez quem é da computação, talvez é um pouco mais natural isso, né? É a parte da programação, de como inserir a matemática no computador para ele entender. Entendeu? Então, lá na sala vocês vão ver que tem a nota de aula parcial. Até a semana 10, até a semana 5, né? Até a aula 10, são 2 aulas por semana. Eu vou utilizar as notas de aulas que eu tenho. Aí, a hora que chega lá em ajuste de curvas, pode ser que eu vou fazer uma pequena modificação no material. Então, por isso que eu estou falando para vocês que até a semana 5, né, a aula 10, está ok. A gente vai utilizar isso até a primeira prova, esse material inicial que eu preparei para vocês. E aí a gente vai modificando
no decorrer do curso a gente vai modificando esse material, então ele é provisório. Então, o livro texto é aquele. Tem esse outro livro aqui, ó, não sei se vocês conhecem, é o livro da Neide Bertoldi Franco, é um livro bom também de cálculo numérico, chama Cálculo Numérico, esse livro aqui. A parte de ajuste de curvas, tem esse outro livro aqui que fala especificamente a respeito de análise de curva. Eu não sei se esses livros têm na biblioteca, se vocês têm acesso para pegar esses livros. E tem esse outro livro aqui, esse gigante aqui, né, de análise numérica. É um livro bem grande mesmo, que fala a respeito de análise numérica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esses livros para poder nortear as notas de aula. Tranquilo? Ah, tá. Outra coisa. O cronograma. O cronograma, que eu sempre faço o cronograma semana a semana. Tem a questão das avaliações, a questão do diário de bordo. Quem já era meu aluno antes já sabe, né, como é que funciona. Então, não mudou nada, a pontuação continua a mesma das outras disciplinas que eu estava dando. Então, os prazos também continuam os mesmos, né? Já a cada 4 semanas tem uma prova. E aí eu coloquei as nossas aulas segunda e quarta. Aí eu coloquei a prova, eu acredito que na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira da mesma semana, que a gente tem aula da semana 4. Depois vocês dão uma olhada lá. Ou eu coloquei na segunda, não lembro, se eu coloquei no início da outra semana. Depois vocês dão uma olhada lá no cronograma de prova e vê a questão além da data, a questão do horário, né, que eu coloquei à tarde, né, pode ser que tem gente que trabalha à tarde, pode ser que a gente precise mudar o horário. Então, não deixa para, tipo assim, a prova é amanhã, aí você me manda mensagem hoje, fala, professor, eu não tenho como fazer a prova amanhã, não, porque nesse horário aí eu estou trabalhando. Tipo, você avisa um dia antes, sendo que as informações estão todas lá na sala para você dar uma olhada desde agora. Então, não deixa de fazer isso em cima da hora, porque é ruim para todo mundo. Beleza? Rodolfo. Oi. Não é sobre essa matéria, não, mas sobre a outra, a de equações diferenciais. Teria alguma possibilidade, somente do horário da quinta, ele ir para a sexta ou trocar de horário? Que às vezes não tem, como você já tem, marcou com várias turmas. E para que horas? Para sexta? Não. Sexta-feira não tem aula, tem que ver com todo mundo. Se todo mundo tiver de acordo. No caso nosso, a sexta-feira nossa ficou praticamente vazia, entendeu? Sem horários nenhum. E já na quinta e na segunda ficou bem cheio. Entendi, saiu, deu grito aí, ó. Mas saiu é a minoria. Marcos também. Se fosse o caso, seria só trocar o horário mesmo. Entendi. Por mim. Tá de manhã ou para tarde, alguma coisa assim. Para não ficar muito puxado, igual foi no semestre passado, eu pensei isso. Entendi. Por mim, sério, tudo bem, né? Tipo assim, sexta-feira, eu não tenho aula sexta de 10 às 11, né? Então, a não ser no dia que vai ter prova, né? O dia que vai ter prova, vai ter uma aula de dúvida, né? Que possivelmente, se a prova for na sexta, então a aula de dúvida. Isso, a aula vai estar gravada. Como sempre, eu vou disponibilizar para vocês lá. Lá na playlist lá de cálculo numérico, vai ter a aula gravada. Aí, a não ser na sexta-feira que tem a prova, aí eu vou ter uma aula de dúvida. Sexta-feira, né? Aí chocaria. E aí ficaria ruim, né? Tipo assim, a gente ter a aula de EDO, por exemplo, no caso você está querendo terça e sexta, né? Ao invés de terça e quinta. E aí adiaria, vocês perderiam, entre aspas, um dia, digamos, né? Para poder estudar para a prova. A gente vai conversando até lá. Bom, já se passaram 16 minutos, vamos para a aula, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o material que eu estou produzindo, né? Eu coloquei análise numérica porque o pessoal da ciência da computação utiliza essa nomenclatura. Aqui está a ementa do livro, né? Ou seja, a gente vai começar aqui com noção de erro cometido durante o processo de aproximação. Depois a gente vai ver zeros, ou seja, como encontrar raízes de uma função de uma variável, uma coisa bem simples. Tem alguns métodos que a gente utiliza para poder encontrar raízes, tudo aproximação, né? Porque o curso é de cálculo numérico. Depois a gente tem sistemas de equações lineares algébricas, então temos aqui métodos
que usa iterativos e não iterativos, né? Aqui, interpolação e aproximação de função. Então, aqui, a partir do capítulo 4, aqui eu estou fazendo modificação. Pode ser que eu acrescente mais um método aqui, por exemplo, Gregory Newton, né? Algum outro polinômio de interpolação. Ajuste de curva, integração numérica. E eu acho que eu coloquei a parte de equação diferencial, mas só que eu esqueci de compilar e não apareceu aqui. Tem uma parte de... Deixa eu mostrar aqui para vocês o atual. Era para ter aparecido. Eu fiz uma atualização no... Estou compilando aqui novamente, mas acho que não apareceu mesmo, não. Mas a parte de equação diferencial tem a parte de ordinária e a parte de parciais. Então, aqui está falando por que eu estou fazendo esse livro, né? Para poder ser usado no quarto período, né? Dos cursos de engenharia e também de ciência da computação. Na ciência da computação, na verdade, esse curso é 36 horas, não é 72 horas, não. Então, o pessoal da computação, quando for ver presencialmente, possivelmente a gente vai ter que dar uma enxugada bastante nesse material para poder cumprir, né? Porque é a metade do tempo. Então, em vez de 4 horas por semana, vai ser 2 horas por semana para análise numérica. Então, esse material aqui, possivelmente, a gente vai ter que fazer vários cortes nele, né? Para poder caber nas 36 horas, porque vai diminuir pela metade. Aqui já aparece equações diferenciais, tá vendo? Que é o outro tópico da ementa que a gente vai estudar. Então, aqui a gente começa o texto mesmo. Alguma dúvida sobre o que eu falei, gente? Quer acrescentar alguma coisa antes da gente começar a aula? Alguma pergunta? Marcos, tranquilo. Felipe, não. Beleza, então. Vamos lá. A aula de hoje ela é bem tranquila. Na aula de hoje a gente não vai fazer conta nenhuma. É só para mostrar para vocês um panorama do que seria o curso de cálculo numérico e ver algumas diferenças entre o que é uns métodos numéricos, o que é cálculo numérico, como que a gente diferencia uma coisa da outra. E aí a gente começa falando a respeito de noção de erro. Aqui, geralmente, quando eu costumo colocar em que capítulo isso aqui vai estar, né? Então, no livro do Stuart, eu sabia até de cor, né? Que sessão que era, que vocês encontravam, mas isso aqui eu vou ficar devendo para vocês, porque eu peguei um pedacinho de um livro, peguei um pedacinho do outro, como é nota de aula, então eu não sei fielmente em que livro, que capítulo, que sessão que vai estar. Então, a gente vai começar falando a respeito de noção de erro cometido durante esse processo de aproximação. Que é métodos numéricos? Ah, tá. Antes de começar, qual que é a noção que vocês têm a respeito de cálculo numérico? Quando vocês ouvem a palavra cálculo numérico ou análise numérica, o que vem na cabeça de vocês? Tá todo mundo acordado aí? Quando vocês escutam a palavra cálculo numérico ou análise numérica, o que vem na cabeça de vocês? Essa disciplina, depois que a gente viu a ementa aí, né? Vamos estudar sistemas lineares, interpolação, ajuste de curva, zero de função, equação diferencial, mas sobre a ótica de cálculo numérico. Porque sistemas lineares vocês resolveram lá em Gaal. Integração vocês viram no curso de cálculo 1, equação diferencial, talvez alguns vão ver agora esse semestre, mas outros já viram equação diferencial. Então, o que isso representa para vocês quando você escuta a palavra, esses mesmos tópicos já estudados, né, em metas, em disciplinas anteriores, só que agora a gente vamos chamar de cálculo numérico e rever esses temas sobre essa ótica do cálculo numérico. O que passa na cabeça de vocês? O que seria isso? Eu penso que seria métodos mais direcionados, né, para a gente poder aplicar em determinadas situações. Às vezes, em cálculo, a gente sabemos as teorias, né, os teoremas, mas eu creio que no cálculo numérico a gente vai ter ferramentas específicas para determinado problema. Eu acho que é isso. Ferramentas específicas para determinados problemas, tá? Mais alguém?
Operações que não dão valores exatos. Sim, exatamente, aproximação, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso na aula de hoje, de forma aproximada. Porque eu falei da figura do erro, né? Que a gente começa na aula de hoje, então significa que a gente não vai resolver uma coisa analítica. Então, se não é analítica, não é uma coisa exata, por exemplo, se eu coloco para vocês resolver essa equação aqui, encontrar a raiz, colocar aqui, por exemplo, x ao quadrado mais 2, mais 2 não, menos 2, igual a zero, né? Qual que é o valor de x que satisfaz isso aqui, né? Aí, possivelmente, analiticamente, vocês iam fazer isso aqui, não era? X ao quadrado igual a 2, x igual a mais ou menos raiz de 2, não era isso que vocês iam fazer? Para resolver essa equação? Tá, agora, isso aqui vale quanto? 1,41, 42, e aí vai, né? E se eu começasse a falar para vocês que a resposta dessa equação seria x igual a 1,4, por exemplo. Aí você ia pegar e colocar 1,4 ao quadrado menos 2. Isso aqui não ia dar zero. Vocês concordam que isso aqui não ia dar zero? Ia ser alguma coisa aproximada de zero, não ia? Então, aí o que acontece? A partir desse 1,4 dá uma coisa aproximada de zero. E se a gente tivesse um processo de forma que fosse refinando esse resultado até chegar a um valor parecido com esse? Em outras palavras, a gente vai encontrar uma solução aproximada e aí tem um erro inerente. E aí a gente pode, por exemplo, dependendo da precisão do seu problema, eu poderia falar para vocês, encontre a raiz dessa equação com erro menor do que 0,001, por exemplo. Ou seja, quando você encontrasse um valor de forma que você levasse ao quadrado, subtraísse 2 e desse alguma coisa com essas condições aqui, tá ótimo, você poderia, é o critério de parada, por exemplo, que a gente vai definir, né? Então, o cálculo numérico aqui, a gente vai fazer as coisas realmente aproximadas. Por quê? Porque é da tônica, né? É o jeito do cálculo numérico tratar situações. Ou seja, esse curso aqui ele não tem nada de analítico, ou seja, não vamos resolver dessa maneira, x é igual a mais ou menos raiz de 2. Então, aqui tem bastante texto. Vocês leram os textos dessa aula? Não? É porque eu vou fazer um resumo, né? Porque eu não gosto de ficar lendo. Depois vocês pegam o material e lê. Ainda não. Acho que eu postei isso aqui dia de sábado, né? Para vocês ir preparar para a aula de hoje. Então, os métodos numéricos, então vamos dar uma resumida aqui, né? Métodos numéricos versus cálculos numéricos. Então, é um ramo da matemática que estuda o quê? Algoritmos que convergem para resultados de problemas matemáticos. Então, o que acontece? Igual eu falei da raiz de 2 ali, se você começou com 1,4, você chama esse camarada aqui de x1, por exemplo, depois você vai com x2, 1,41, depois vai com x3, 1,414, depois vai com x4, e aí essa sequência, ela vai convergir para esse resultado. Então, o método numérico, ele usa essa sequência para poder convergir. A gente vai ver isso nos processos interativos. Beleza? Então, é uma sucessão que vai convergir para um valor exato. Então, cada termo dessa sucessão é uma aproximação. Então, que é possível calcular com número finitos de operações. Então, é o objetivo dos métodos numéricos encontrar sucessões que se aproximam os valores exatos com um número mínimo de operações elementares. Então, o que faz o seu método ser bom é aquele método que você precisa fazer menos conta, ou seja, menos sucessões, de forma que você tenha um resultado bom, muito bom, aproximado, rápido. Então, a rapidez da convergência do método é também estudo desse curso. Embora os métodos numéricos tenham sido concebidos antes dos computadores, tal como entendemos hoje, esse assunto, né, se relaciona a uma interdisciplinaridade entre a matemática e a tecnologia da informação. Então, não tem como falar de métodos numéricos ou cálculo numérico sem utilizar computador. Por mais que a gente vai fazer aqui algumas coisas na unha, mas vocês vão perceber que, e aí, na medida do possível, eu vou tentar fazer as implementações que eu prometi para vocês, no MATLAB, por exemplo,
para mostrar para vocês o outro viés, né, de como seria talvez bem menos trabalhoso utilizar o computador para poder resolver um determinado problema. Mas qual que é o preço que tem que se pagar? É você saber programar, ou seja, colocar a matemática que você sabe lá na linguagem correta para o computador executar. Então, aqui também é muito referido o tema, o nome, né, cálculo numérico, que a gente está, inclusive, utilizando como o nome da disciplina, né? Na maioria das vezes, utilizaremos o último termo, né, que é o cálculo numérico, em vez de métodos numéricos, né? Por ser mais usado mais na literatura. Mas o que é um cálculo numérico? Então, vamos lá. O que é o cálculo numérico? É um conjunto, corresponde a um conjunto de ferramentas, né, ou métodos usados para se obter uma solução de problema matemático de forma aproximada. Então, o que o Marcos respondeu lá, ele estava em dúvida, então realmente está certo, né? Você vai fazer aqui tudo de forma aproximada, né? Esses métodos se aplicam primeiramente a problemas que não apresentam uma solução exata. Portanto, precisa ser resolvido numericamente. Imagine que eu coloco uma integral para vocês assim, né? E elevado a x ao quadrado dx. Vamos colocar aqui de 0 a 1. A gente sabe que isso aqui é difícil ser resolvido analiticamente para poder encontrar o valor da primitiva, né? Para poder resolver essa integral. Mas só que a gente poderia pegar e pensar essa exponencial aqui, ó, utilizando o quê? Utilizando a série de Maclaurin dela, né? A gente aprendeu lá, né? E elevado a x era dado por isso aqui, não era? Então, e elevado a x ao quadrado, você troca x por x ao quadrado. Então, vai ficar x elevado a 2n dividido por n fatorial. Trocou x por x ao quadrado. Isso aqui virou um polinômio. Integrar isso aqui, integral da soma das integrais, ou seja, integrar isso aqui é fácil. Aí você pode conseguir uma forma aproximada para essa integral aqui. Beleza? O que isso quer dizer? Que nós vamos tomar um exemplo, né? Ou seja, o que quer dizer toda essa parafernália, digamos, né? De usar coisas aproximadas para poder resolver um problema que não pode ser resolvido analiticamente. Vamos ver esse exemplo aqui para a gente entender. Opa! Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui é até da engenharia química. É um circuito. Ele tem uma fonte, uma tensão, uma voltagem aqui. E aí, tem uma lei chamada lei de Kirchhoff. Não sei se eu estou pronunciando certo. Essa lei aqui, né? Falou que, para quem não é da matemática, ele até colocou aqui em parênteses, não se preocupe com essa lei, caso você não a conheça. Mas eu acredito que o pessoal da engenharia elétrica, com certeza, conhece essa lei, né? Até lá no ensino médio, quando a gente estuda física, a gente tem a fórmula, né? Voltagem é igual R vezes I, né? Voltagem é resistência vezes a corrente. Então, aqui, se você quiser saber qual que é a corrente que passa por esse circuito, o problema seria de simples solução, não seria? Se você quiser saber quem que é a corrente, mais importante dos circuitos, Cleves falando, né? Então, a corrente aqui, basta você isolar, né? Ou seja, I é igual V sobre R. Se você tem a voltagem, você tem a resistência, você vai saber quem é a corrente. Então, aqui, tecnicamente, tranquilo. Mas essa coisa pode ser piorada. Por que pode ser piorada? O modelo apresenta uma equação bastante simples, que tem solução exata, beleza? Para encontrar a corrente. Então, basta você isolar. Então, não tem muita novidade aqui. Agora, você pode colocar outros componentes nesse circuito. Então, esse problema tem solução exata, tranquilo? Então, não precisa de cálculo numérico, não precisa de nada para poder resolver. Basta pegar a voltagem e dividir pela resistência. Você tem uma calculadora, você faz essa conta aí sem problema nenhum. Agora, digamos que outro componente eletrônico seja incluído no circuito. Aqui um diodo semicondutor. Esse dispositivo tem uma curva característica, isto é, a tensão nesse... Aqui tem a tensão, né? A voltagem aqui depende da corrente, tá vendo? Esse V de I, tá vendo que agora a voltagem já depende da corrente, já é uma função da corrente, e é dado por essa expressão aqui que não é tão amigável. Por quê? Se você quiser isolar a corrente, tá vendo a corrente quando ela tá aqui, ó, é um logaritmo de I dividido por IS, IS aqui é constante, mais 1. Observe que aqui já não é tão simples você isolar esse I.
para essa expressão. Tá vendo aqui? Ó, eu peguei essa parte aqui que eu tinha do circuito mais simplificado e introduzi essa parte aqui, ó, tá vendo? Do diodo, né? Semicondutor. Então, agora, tá vendo que ficou mais difícil isolar o I nessa expressão? Concorda que ficou mais difícil isolar o I? Vou apagar aqui para vocês verem. Ficou mais difícil isolar o I nessa expressão, não ficou? Então, isso ficou o quê? Dificultou a minha solução analítica, porque antes era só isso aqui, né? A solução analítica estava ok, ótimo, fácil de fazer, mas agora não ficou tão simples. Então, como resolver esse problema? Como encontrar a solução? Então, eu vou deixar aqui o suspense por enquanto. Isso aqui, logicamente, é como se encontrasse o zero, né? Se você quiser encontrar o I aqui, seria o problema parecido com aquilo que eu falei para vocês lá, né? Ou seja, como que encontra a raiz? Qual que é o valor de X? Aqui, qual que é o valor de I? Eu tenho uma equação, como é que eu encontro o valor de I? Então, a gente vai utilizar métodos numéricos para resolver esse tipo de problema. Beleza? Essa introdução aí? Se tiver dúvida, gente, ou comentários, podem ficar à vontade para poder falar. A importância do curso de cálculo numérico. Então, ao resolver um problema matemático numericamente, é o que eu tinha comentado para vocês, né? Você usa um pacote computacional, né? Então, porém, ele terá que tomar uma série de decisões antes de resolver o problema. Então, isso aqui passa pela parte que a gente tem que modelar o problema. E para tomar essas decisões é preciso ter conhecimento de métodos numéricos. Então, o que o profissional vai ter que decidir para poder resolver o problema? Se ele utiliza ou não um método numérico. Existem métodos numéricos? Será que existem métodos numéricos para resolver esse problema? E se existe, o que ele tem que fazer? Escolher o método a ser utilizado, procurando aquele que é mais adequado para o seu problema. E que vantagem esse método escolhido tem, né? Quais as limitações? Será que esse método vai me dar uma precisão boa? Então, são indagações que você deve fazer antes de começar a abordar o seu problema. Saber avaliar a qualidade da solução obtida, ou seja, será que essa solução obtida ela é boa em termos de erro relativo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente? Para isso é importante ele saber exatamente o que está sendo feito pelo computador ou calculadora. Então, como determinado método, como que o método dele está sendo aplicado para esse modelo. Então, essas são as decisões que você, como resolvedor de problema, utilizando o método numérico, se o método numérico é possível para seu problema, tem que avaliar antes. Aí, outra pergunta, por que produzir resultados numéricos? Então, por quê? Um problema de matemática pode ser resolvido analiticamente, mas um método numérico esse método pode se tornar impraticável com o aumento do tamanho do problema. Imagine você, aqui um exemplo aqui, ó, solução de sistemas de equações lineares. Imagine você pegar um sistema de equação linear muito grande. Para resolver a equação linear, imagine você tem um x é igual a ou A vezes X igual a B. Um sistema linear desse jeito aqui, né? Esse X aqui é as incógnitas. Tá? X1, Xn. Esse A aqui é uma matriz. A e B são matrizes. B e A são matrizes. Quando você vai resolver esse problema aqui, primeiro você tem, para ser determinado, essa matriz A aqui tem que ter inversa, porque a gente sabe que a solução disso aqui é dada dessa maneira, a inversa de A vezes B. A gente aprendeu lá em Gaal essa coisa. Mas imagine se esse sistema aqui será 10 por 10. Imagina o trabalho de calcular a inversa de uma matriz 10 por 10. Conseguiu imaginar o problema aí? 10 por 10 não, 5 por 5 já é trabalhoso. Né? Não precisa nem ser 10 por 10. Então, o que acontece? Os métodos numéricos, ele vai o quê? Se imagina que esse negócio aqui era 5 por 5. Então, você poderia chutar a solução x1 igual a um valor, x2 igual a outro valor, x3 igual a outro valor, x4 igual a outro valor e x5 igual a outro valor.
A partir desses valores que você chutou aqui, A, B, C, D e E, você vai fazer interações para poder chegar o quê? Chegar exatamente na igualdade do B aqui, né? Eu não sei quem que é o vetor B, mas é o vetor dos termos independentes, para ter sua solução. Então, na matemática, problemas analíticos, eles podem ter o quê? Uma dificuldade, digamos, analítica de resolver esses problemas. Aqui outro caso, ó, a não existência de solução analítica. Então, se não tem a solução analítica, você tem que partir para uma aproximação. Ó, aqui um exemplo aqui, ó, essa integral de e elevado a x ao quadrado, essa integral aqui, inclusive, ela está relacionada à estatística, né? Porque isso aqui parece com a distribuição gaussiana, né? Se colocar mais aqui uns desvio padrão, algumas coisas da estatística, vocês vão ver que isso aqui é aquela curva da distribuição normal lá a área, né, que isso aqui vai produzir é uma coisa parecida lá da estatística da distribuição normal, que tem uma integral característica parecida com essa aqui, ó. Ela não tem uma primitiva na forma simples. Essa equação diferencial aqui, ó, de primeira ordem, tá vendo? Ela também não pode ser resolvida analiticamente. A gente vai tratar isso aqui, inclusive, no curso de EDO, e depois, mais na frente, quando a gente estiver falando de equação diferencial numericamente. As EDPs, né, as equações diferenciais parciais, né, não lineares, né, pode ser resolvida analiticamente só em casos particulares, então é outro problema também que a gente não tem solução analítica. Então, são alguns exemplos de qual que é a vantagem de você produzir métodos numéricos para esses casos, né? Então, o objetivo, os métodos, eles buscam aproximar, tá vendo? Busca soluções aproximadas para as formulações matemáticas. Então, mas quando você faz isso, o que esse parágrafo está falando? Quando você pega essa aproximação, você vai estar cometendo uma espécie de erro. Então, você vai medir alguma coisa, talvez, e aí a graduação daquele instrumento que você está utilizando não tem uma graduação apropriada, aí você vai, imagina você pegando uma régua que só tem milímetro, e você vai medir alguma coisa que, logicamente, a medida sua só vai dar em milímetro. Sei lá, você vai encontrar 10,1 centímetro, mas pode ser que aquela coisa media 10,006, por exemplo. Aí era mais fácil, talvez, aproximar para 10, né? Ou 10,09. Então, mas a sua régua não conseguia pegar essas casas aqui, né? Porque sua régua aqui só ia pegar o milímetro, por exemplo. Então, ficaria ruim. Então, você vai ter um quê? Vai trabalhar com a figura do erro. Então, os métodos aproximados, eles buscam a aproximação do que seria o valor exato. Então, dessa forma, é inerente aos métodos, né? Você trabalhar com a figura da aproximação do erro e do desvio. A gente vai ver, não sei se da aula de hoje ou da aula da quarta-feira, a gente vai ver a respeito desses, acho que na aula da quarta-feira a gente vai falar a respeito desses erros. Então, qual que é a função do cálculo numérico? Qual que é o organograma, né, para poder tratar um problema? Você tem um problema, tá vendo? A partir desse problema você faz uma modelagem, depois você faz um refinamento, escolhe que método numérico você vai trabalhar nesse problema, depois você escolhe que parâmetros vai ser trabalhado, depois você faz um truncamento, depois a gente vai ver o que significa truncar, ou seja, aquela questão de você colocar uma precisão, ó, eu quero que o meu erro seja menor do que alguma coisa, né, de 0,01, por exemplo. Aí você, quando você chega nessa precisão, você para, né, as iterações, ou seja, tá bom o resultado, e aí você vai ter o que a gente chama do resultado numérico, que seria o quê? Os passos para a resolução de um problema utilizando o cálculo numérico. Uma dúvida. Pode falar. O 0,05 é um erro padrão, tanto para a estatística e tal. Esse erro nós vamos fazer via software ou a gente vai fazer o cálculo manual? A princípio a gente vai fazer manualmente. Uhum. Mas aí o que acontece? Na medida que o curso for aumentando, as aulas forem acontecendo,
eu vou passar para vocês a lista de exercícios, como vocês viram no cronograma, essa lista era para ser divulgada hoje. Então, até à noite, eu vou passar para vocês a primeira lista de exercícios, que vocês vão me entregar até a data da primeira prova, e aí a gente vai discutindo os exercícios no decorrer que a gente for andando com a matéria, né? Porque geralmente eu passo a lista completa até onde a gente vai a primeira prova, e aí a gente vai resolvendo os exercícios na medida que as aulas vão acontecendo. Então, o que acontece? A gente vai ver os exercícios e a gente vai ver a necessidade de fazer as duas coisas. Resolver tanto na mão mesmo, né, fazendo a conta, e como com o uso de software. Porque em alguns softwares, geralmente já está tabulada essa questão do erro que você falou, o erro padrão. Então, para resolver alguns processos iterativos. E pode ser que no exercício está pedindo um erro diferente do que o software determina, entendeu? Por exemplo, a gente poderia colocar ali 5 casas após a vírgula. Isso. Aí eu faria 5 iterações até chegar nela. Não sei, vai depender da rapidez do seu método. Não sei se vai ser 5 iterações, não. Pode ser que seja mais, seja menos. Então, você vai começar com uma solução aproximada do problema e aí você vai fazer o processo de iteração. Aí, para chegar no erro aproximado, a quantidade de casa depois da vírgula, ela não tem muito a ver com a questão de quantidade de iterações, não. Isso aí vai ter a ver com a rapidez de convergência do seu método. Então, cada um vai ter uma rapidez diferente da outra. A gente vai ver, por exemplo, a solução de sistemas lineares, o método da raízes de função, né, para encontrar o zero de uma função. Imagina que a função faça isso, passa aqui, tem um zero, né? Aí você chutou um número aqui, ou seja, deu uma imagem negativa. Aí depois, a próxima iteração, você chutou aqui. Aí deu uma imagem positiva. Aí depois você chuta aqui. Aí você vai aproximando de um lado e do outro, até encontrar um valor, uma precisão indicada pelo método. Então, vai ter método da bissecção, interação linear, Newton-Raphson. Então, cada um, a gente vai ver que ela vai ter uma velocidade de convergência mais rápida do que o outro. Então, não significa que a quantidade de casas depois da vírgula seja exatamente a quantidade de iteração que você precisa fazer para poder alcançar aquela precisão, entendeu? Tranquilo. Beleza. Aqui algumas curiosidades, né? Influência dos erros na solução. Aqui tem a Guerra do Golfo, em fevereiro de 91. Eles tinham esses lançamentos de míssil, né? Patriota, né? Aí o que acontece? Aqui, ó, a limitação na representação numérica, a gente vai ver conversão de base, porque o computador, geralmente, ele entende a base binária, né? Ou é 0 ou 1. É a presença ou a ausência de corrente. Então, logicamente, toda a informação que você coloca no computador, ele vai levar para essa linguagem, né? Então, esse erro na representação numérica, né? Na época era 24 bits, hoje a gente tem, por exemplo, os notebooks de vocês, por exemplo, deve ser de 64, né? Tem até mais hoje, né? Que é a quantidade de casas. Isso aqui tem a ver, tipo assim, como você pode representar um número. Você pode ter um negócio chamado underflow ou overflow, né? Quem é da computação vai saber o que significa isso. Você tenta digitar um número com, sei lá, tantas casas decimais, sei lá, 1 milhão de casas decimais. Dependendo da sua base do computador, ele vai cortar, ele só pode representar até uma determinada quantidade, entendeu? E aí ele corta para baixo, o underflow seria um número muito pequeno, né? Elevado a menos alguma coisa. E o overflow seria elevado a potência positiva. Então, tem essa limitação. Então, ocorreu esse erro, né? 34 segundos no cálculo do lançamento, e com certeza isso aqui deu algum prejuízo, né? Aqui tem até a matéria que eu peguei para vocês, ó. Eu peguei e tirei um print. Vocês podem clicar aqui, ó. Vocês vão. Aqui não vai dar, não, mas no PDF que eu mandei para vocês, se vocês clicarem nessa parte azul aqui, vocês vão ter acesso a essa matéria aqui, ó. Que eu coloquei um print da tela do meu computador aqui para vocês verem, falando a respeito desse erro de lançamento. Outro foi aqui explosão de foguete na Guiana Francesa, né? O Ariane 5.
Em 96, esse aqui teve um prejuízo de 370 milhões. Ó, que erro na trajetória, de novo, tá vendo? Limitação na representação numérica, de 64 para 16. 39 segundos após o lançamento. Aqui está a matéria, né? Vocês podem conferir aqui nesse link. Só curiosidade, né? E aqui tem alguns exemplos práticos para mostrar para vocês onde que utiliza, por exemplo, o cálculo numérico, né? Aqui, nesse início aqui, eu quis dar uma motivação para vocês do que vai vir para os capítulos seguintes. O cálculo da idade da Lua, né? Ou seja, em junho de 69, tem um programa espacial, né? Apolo 11 levou 3 astronautas na Lua. Eles trouxeram, né, 22 quilos de material lá da Lua para poder estudar. E aí, tipo assim, determinar qual que seria a idade aproximada desse material, né? Um estudo interessante foi a determinação da idade desse material. Foi utilizado os processos relacionados à desintegração radioativa, define, aqui está falando a respeito da parte química, aqui que eu não vou entrar em detalhe para vocês, mas tem como você conseguir determinar a atividade, a questão da... Hoje em dia, por exemplo, se fala muito em equação diferencial, a questão da datação de carbono 14, para poder saber a questão de idade, né, de fóssil, ossos achados por arqueólogos, essas coisas mais antigas, né? Então, aqui tem um modelo que representa essa atividade radioativa. É um EDO bastante simples, tá vendo? Para quem já fez EDO, aqui está falando que menos a taxa, esse N de T, que é o número de átomos, tá vendo? Radioativo no instante T. Aqui está falando que a equação diferencial que satisfaz, ou seja, a taxa dessa quantidade de átomos, ela é proporcional à quantidade deles, tá vendo? Ele é menos lambda que multiplica N de T. N de T é a quantidade de átomos. Então, essa taxa da quantidade de átomos é diretamente proporcional ao número de átomos. Então, essa lambda que aparece aqui é a constante de desintegração do material. Então, quando você resolve, quem já fez EDO aqui sabe que é simples resolver essa EDO aqui, né? Basta pegar a derivada e dividir pela função. Isso aqui é igual a constante, integra dos dois lados. Isso aqui é a derivada do Ln, mas não vou entrar em detalhe aqui, porque nem todo mundo fez EDO. Mas vocês vão chegar numa solução desse tipo aqui, ó. Quando você deriva isso aqui, você vai encontrar, vai satisfazer essa equação diferencial aqui. Então, esse N0 que aparece aqui, ele vai estar relacionado com a condição inicial no T igual a zero, que a gente chama de problema de valor inicial. A gente vai ver no iniciozinho do curso de EDO. É uma EDO de primeira ordem, não é difícil de entender, mas isso aqui, o objetivo do cálculo numérico não é ensinar para vocês a equação diferencial, é mostrar a curiosidade da idade da Lua, beleza? Então, a desintegração radioativa pode ser utilizada para calcular a idade de amostra de determinados materiais. Então, aqui vai ter uma parte da química, que fala da desintegração radioativa desse urânio 238, que se transforma em chumbo, tá vendo? E esse urânio 235 se transforma nesse chumbo 207 aqui, ó. Então, nós temos essas duas equações que relacionam esses dois materiais. E uma coisa interessante, que esse coeficiente aqui, ó, desse número aqui, ó, do urânio, ele, quando você pega um indivíduo pelo outro, ele vai dar sempre uma constante igual a 138. Então, quando você pega essa equação e divide por essa, tá vendo? Coloquei a conta aqui para vocês verem. Se você souber o valor dessa constante, aqui, ó, dessa constante, tá vendo? Se você sabe esse lado aqui, ó, sabe isso aqui, sabe o valor dessa constante, essa constante e essa constante, você consegue encontrar o valor de T. Beleza? Por quê? Que é exatamente o que eu estou querendo saber. A idade da Lua é o tempo. Então, para determinar o T, se eu souber o valor dessas constantes lá da química, eu consigo resolver essa equação. Aí você pergunta, onde é que a gente vai ver isso? É exatamente mais um problema de encontrar zero de funções. Tá vendo? Como é possível explicitar o valor de T? Como vocês podem ver aqui, não é fácil isolar o T nessas equações aqui, ó, tá vendo? Não é fácil isolar o T, mas a gente pode utilizar o quê? Métodos numéricos para determinar o zero da função, ou seja, qual o valor de T em que eu tenho essa igualdade. Beleza? Então, é mais um
mais uma informação que a gente vai ver aqui. Bom, crescimento do número de bactérias. 53, está quase dando horário. Crescimento do número de bactérias numa colônia. Aqui é outra aplicação. O laboratorista ele pegou uma amostra, né, de bactérias, por exemplo, no tempo igual a 0 tinha 27 bactérias, no tempo igual a 1, uma hora depois tinha 42, 2 horas depois 60 e tal. Bom, a pergunta é, se eu quero determinar, por exemplo, qual que é a quantidade de bactéria, por exemplo, 100 horas depois, eu não preciso necessariamente ficar 100 horas e contando. Então, o objetivo disso aqui é modelar esse problema utilizando uma equação diferencial, que é bem parecido com o cálculo da idade da Lua, tá vendo? A quantidade do número de bactérias, ou seja, a taxa em relação ao tempo, é diretamente proporcional ao número de bactérias. Novamente, eu vou ter uma solução igual lá da idade da Lua, tá vendo? O n de t vai ser alfa exponencial de kt, onde esse alfa é uma constante desconhecida, que ela vai depender o quê? Vai depender dos valores iniciais do que o laboratório... você poderia escolher esse camarada aqui, por exemplo, n de 1 igual a 42, um valor inicial, ou você poderia colocar n de 0 igual a 27. Você tendo um dado inicial, é possível você determinar essa constante alfa. E a partir disso aí, você pode fazer o quê? Você pode depois pegar dois valores desse e determinar essa constante k, que aparece aqui no expoente. Aí você vai ter uma função n dependendo de t. Se você tem uma função n dependendo de t, basta você substituir qualquer número. Sei lá, 24 horas depois, quanto que vai ter? Qualquer imagem de 24. 100 horas depois, qualquer imagem de 100. Bom, isso a gente vai fazer utilizando o que? Ajuste de curva. Por que ajuste de curva? Porque você tem o quê? Você tem aqui, tecnicamente, você tem no tempo 0, 27, no tempo 1 você tem mais outra quantidade, no tempo 2 você tem outra quantidade, no tempo 3 você tem outra quantidade. E aí, a ideia é você conseguir uma curva que passa por esses pontos. E aí, você poderia responder a pergunta de pontos que você não tem. Então, você extrapola os dados da tabela. Então, por isso que você vai conseguir, por exemplo, o n de 24. Ele não está tabelado, mas você encontrou uma função, n de t, em que você poderia substituir o t por 24. Observe que essa função n de t, ela satisfaz os pontos amostrais que você tem. Isso é básico, né? Você tem os pontos amostrais, então, essa função que você tem, ela tem que coincidir com os valores amostrais que você já tem, logicamente. E aí ela extrapola para valores que você não tem. Então, a gente vai ver isso aqui em ajuste de curvas. Tranquilo até aí? Tranquilo, gente? Beleza. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Só três, na verdade, né? Três exemplos de onde a gente vai utilizar aquelas partes da ementa. Logicamente, tem outras aplicações que eu não cheguei a falar aqui para vocês, né? Que é o polinômio de Lagrange, que eu não cheguei, a integração numérica, que eu falei lá no início, mas eu não coloquei exemplo aqui, né? Coloquei só três, não, dois, né? Cálculo de bactéria, crescimento, número de bactéria e a idade da Lua. Coloquei só dois, zeros de funções e ajuste de curvas, que são dois tópicos da ementa, mas todos os outros vão ter aplicações, a gente vai ver isso no decorrer do curso. Dúvidas na aula de hoje? Dúvida, gente? Não? Tudo certo, beleza, então. Podemos ir? Introdução, não fizemos conta nenhuma hoje, né, Lucas? Mas a partir das próximas aulas pode ser que vai começar a aparecer. Essa semana acredito que não, né? Mas semana que vem, talvez uma mudança de base, alguma coisa, uma conta bem mais trivial, mas a partir de que a gente entrar em sistemas lineares, aí vai começar as contas a aparecerem. Não são contas difíceis de serem feitas, mas eu adianto para vocês que são contas grandes, né? Não tem como falar que são contas pequenas. Então, é preciso bastante
concentração, né? Porque gera bola de neve, aquela questão de você erra um valor anterior, aí os próximos vão estar todos errados, né? Devido a um erro anterior. Tranquilo? Podemos ir? Beleza, então. Bom dia para todo mundo. Até quarta. Fiquem com Deus. Até mais, Tiago, Felipe, Marcos, José Danilo, Lucas, Cleverson, tem mais.